Imagina você na hora que vai conversar com o seu cliente e você não sabe como montar essa proposta comercial. No vídeo de hoje a gente vai entender se você de fato precisa montar essa proposta ou se isso é literalmente uma perda de tempo e aonde você vai aplicar isso, se é na reunião, se é depois, se você nem vai precisar. Meu nome é Vinícius Cadre e eu sou um dos fundadores da Cadre House e hoje eu vou te ensinar a como se comportar na hora de mostrar a apresentação comercial para o seu cliente e de fato ver se você realmente precisa fazer isso. Vocês devem estar vendo a tela do meu computador e é o seguinte: como é que a gente monta esse modelo de proposta comercial? Na minha opinião, eu acho esse modelo um pouco defasado, porque a gente tem várias maneiras de fazer as mesmas coisas, só que de jeitos diferentes. Então, quando a gente vai montar uma proposta, aquele PDF gigante de 20 e poucas páginas, que a gente vai lá, coloca a nossa história, o que a gente faz, as empresas que a gente impactou, os problemas que a gente resolveu, as coisas que a gente já fez, o nosso cliente, ele não vai ver isso, entende? Então, assim, ele não vai pegar e olhar e falar assim, nossa, olha que história maravilhosa, que coisa linda. Não, ele quer saber uma única coisa. Você consegue atingir os resultados que ele está pretendendo, você consegue resolver o problema que ele tem, você consegue fazer com que as coisas se andem de uma maneira bacana? Consigo, beleza, então vamos para frente. Essa negociação da proposta, ela vai se dar muito lá na primeira conversa, que é o que a gente falou aquele dia, no primeiro vídeo. Inclusive, se você não viu, é uma aula de 25 minutos, que ainda está gratuita e ainda está no YouTube, que vai ser disponibilizada depois na nossa comunidade, especialmente para a comunidade, onde eu falo exatamente o que você tem que fazer na primeira conversa e como você tem que fazer isso. E a ideia desse nosso papo é mostrar algumas situações e mostrar outras opções de como que a gente pode seguir. Então a situação é a seguinte: a gente tem dois caminhos aqui. Primeiro, se você já fez a primeira reunião e está numa segunda reunião onde você precisa apresentar essa ideia, por exemplo, você já saiu com a segunda reunião marcada, chegou um grande dia, porém ainda com insegurança sobre a proposta e a organização. Então você não sabe muito bem como abordar isso e de que forma as coisas vão acontecer. E a segunda situação é que você está na primeira reunião. Então você sim tem um espaço de montar uma proposta, de apresentar uma proposta na primeira reunião. Porque uma das grandes ideias a gente precisa ter uma personalização de serviço, mas a base ela precisa ser muito forte, ela precisa ser coesa para que a gente não tenha muito tempo despendido na hora de montar essas coisas. Então aqui, na segunda situação, a gente já tem a primeira conversa, você já assistiu isso, sabe exatamente como levar esse papo, só que está com um pouco de dúvida de como apresentar esse modelo. E é o seguinte: eu vou mostrar para vocês, dentro desse fluxo, como que a gente vai conseguir organizar esses materiais. Bom, a primeira coisa, eu vou até sair aqui para a gente entrar direitinho, é o que a gente vai fazer, né? Ou como vamos fazer, ou para que serve uma proposta comercial. Uma proposta comercial normal, que nem eu estava comentando, ela serve para as seguintes funções: mandar o preço, formalizar o combinado, ver se o cliente realmente aprova aquele movimento que está sendo feito e como está sendo feito, e também enviar para o WhatsApp aquela coisa ali de toma aqui só para concluir o nosso papo. Geralmente, esse modelinho aqui, ele é um modelo que ele não funciona muito bem. Ele é um modelo que nos deixa muito limitado à opinião do cliente. Então, a gente não consegue ter movimentos de conexão, movimentos de diálogo, movimentos de negociação em cima do que está sendo feito. O que nos leva a o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que você vai fazer de novo, eu gosto de reiterar isso, é assistir o primeiro vídeo da primeira conversa, que vai estar aqui no link. O segundo vão ser as seguintes etapas, tá? A gente vai montar um modelo prático que o cliente literalmente identifica esse valor agregado e gera uma previsibilidade, gera uma confiança em cima daquilo que você está apresentando. Mas pode ser em uma tela única, duas telas únicas, e a gente vai pegar um exemplo da Cadre, que é a nossa própria empresa, para mostrar para vocês como que a gente faz em algumas etapas de um material, por exemplo, de identidade de marca. Então esse vídeo aqui, se você é designer, você vai gostar pra caramba. Ou seja, a gente vai pegar 2 ou 3 telas ali explicando um pouco do negócio. Outra parte importante, o tempo de execução disso. Então, quanto tempo eu levo para literalmente fazer o trabalho que eu estou propondo? No cliente, ele tem uma timeline muito curta às vezes.
E às vezes a gente que vai chegar, né, e dar esse tempo. Só que, no modelo mais standard que a gente pode pensar, imagina que todos os materiais que tu vai entregar vão ter um tempo mínimo, entende? Não é aquela demanda para ontem, enfim, principalmente se você é freela. Então a ideia é você conseguir ter uma previsibilidade de tempo também, não só financeira, em cima daquilo que a gente está criando. E outra coisa, o preço ele vai estar na tela ou literalmente na sua boca. O que eu quero dizer com isso? Ou você vai falar para ele sem mostrar o preço, ou você vai mostrar o preço e falar para ele ao mesmo tempo. A minha ideia aqui é mostrar uma outra forma de fazer essas negociações, que é o que a gente faz aqui na Cadre e é o que eu faço principalmente com o Plano V e em outras coisas. Por que eu vou mostrar isso? Porque a gente quer mostrar uma forma disruptiva de acelerar esse processo de confiança. Lembra lá no primeiro vídeo onde eu falei que a confiança ela se dá com previsibilidade, a previsibilidade se dá com processo, o processo se dá com experiência também. Mas se montando exatamente as etapas que a gente precisa, o teu cliente ele vai entender esse movimento que tu está querendo falar e ele vai ficar um pouco mais leve, ele vai estar mais confortável de te ouvir, ele vai estar com os ouvidos atentos e os olhos também em você. E aí eu tava vendo um filme muito interessante que, em um dado momento do filme, a pessoa fala assim, cara, a confiança ela se dá e a audição se dá nos olhos. Quando a pessoa não está olhando para você, quer dizer que ela não está nem te ouvindo, ela está pensando em outra coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que se ater, principalmente nessa primeira conversa, não lembro se eu falei isso no vídeo, é, será que a pessoa está me enxergando? Será que eu estou falando com ela de fato? Será que ela está me ouvindo? Ou será que ela já perdeu a atenção? Se ela perdeu a atenção, você precisa mudar rapidamente a maneira como você está tocando. E para isso que serve o vídeo da primeira conversa, enfim. Beleza, eu vou entrar depois um pouco mais a fundo nisso aqui, e agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar o próprio modelo de identidade da Cadre, que é o que a gente usa, o nosso processo interno, o nosso tempo de trabalho em relação a alguns materiais, e a gente vai trazer aqui para vocês. Pontos importantes desse modelo, dessa tela onde você vai mostrar para o seu cliente. Vini, qual é o app que eu vou fazer essa criação? Indiferente, contanto que ele funcione, seja visual, seja esteticamente agradável e seja útil para você, prático, tá tudo certo. Agora, eu tenho algumas etapas aqui que a gente precisa debater. Eu vou botar em vermelho aqui, pequenininho, para a gente começar a entender. A primeira delas é o tempo, ou seja, se o meu trabalho tem 8 semanas, quanto tempo eu demoro para cada etapa rolar, para que eu consiga ver, agora do ponto de vista do cliente, o que vai ser entregue, como vai ser entregue, o que eu vou participar, se é um processo claro, se é um processo transparente, se é um processo que eu vou me arrepender lá na frente, ou se eu vou ter uma grande surpresa. Então todas essas organizações elas são super importantes. As etapas do processo, o que vai ser entregue não necessariamente precisa estar dentro da primeira proposta. Eu já testei muita coisa e uma das coisas que eu me dei conta é que eu preciso contagiar a pessoa com essa emoção, deixar os entregáveis claros, óbvio, mas isso é muito mais papel do contrato na próxima etapa, que eu até vou gravar um vídeo sobre, do que propriamente essa primeira reunião. Então se você quiser falar, óbvio, a gente vai entregar isso, isso e isso, é interessante, porém, se você consegue deixar para a próxima etapa também é legal, porque você já oficializa o negócio, não fica aquela coisa só de bate-boca. Alguns detalhes sobre esse processo, o que a gente consegue fazer para que o cliente se sinta parte dele, tudo fique transparente, ele entenda exatamente cada etapa desse material. E a última coisa, que precisa ser visualmente agradável. Isso é um ponto para você que se é designer, enfim, faz sentido, você vai gostar, vai achar legal, vai ser bacana, mas se você é um profissional autônomo, não é o fim do mundo. A gente tem vários sites, enfim, templates que a gente pode disponibilizar, eu até vou pensar de deixar esse aqui pronto para vocês usarem, o que eu acho que é super interessante. Mas uma das coisas que é legal é literalmente deixar simples. Eu não quero ser aquele cliente, por exemplo, agora até olhando do outro lado, que vai falar assim, putz, o cara vai entrar na reunião, vou ficar meia hora ouvindo da história desse cara, ele não vai falar do meu processo, ele não entende do mercado, ele só vai falar da expertise dele, da operação, o que eu faço? Então eu não quero isso. Eu não quero trazer esse movimento, eu quero uma coisa bem prática, que a pessoa confie em você sem problema nenhum e que entenda também que você está dentro ali do jogo. Essa coisa da história, essa coisa do ponto de vista inteiro, essa coisa de mostrar toda uma apresentação, pode ficar para segundo papo, enfim. Lembrando, nós temos duas situações aqui. A primeira,
que a primeira reunião já foi feita, ou seja, você já fez a primeira reunião, entendeu o problema, enfim, o diagnóstico, marcou uma segunda para apresentar a proposta. E aí vem outro ponto muito importante, que é, você não manda uma proposta, você apresenta essa proposta. E o que eu quero dizer com isso? Na quarta-feira eu recebi uma mensagem no WhatsApp: oi Vinícius, tudo bem? É da Cadre? O Guilherme e tal, Loureiro, me mandou a tua indicação sobre a criação de um site e tal, era da Associação Brasileira, acho, de Indústria Pecuária, uma coisa assim. E aí, ele só falou: eu preciso dessa proposta para ontem. Eu falei: cara, olha, eu preciso marcar um papo contigo, eu preciso entender um pouco mais do negócio. Eu vi o site dele super complexo, assim, de quantidade de informações, né? E como era um órgão oficial, tudo precisava estar muito organizado. E geralmente organização e pouco tempo são coisas que não conversam muito bem. Então eu falei: cara, vamos marcar um papo, porque assim, ao invés de eu pegar toda essa operação, talvez eu possa te ajudar literalmente na direção desse projeto. Tu pode até pegar alguma operação que tu já tenha dentro da casa de vocês, enfim. Eu falei: cara, vamos marcar um papo. Esse cara me mandou um e-mail falando do que ele precisava, que era basicamente: eu preciso de uma coisa visualmente agradável, esteticamente bonita e que seja linda aos olhos. Ou seja, ele não falou nada. E me mandou um e-mail. E depois parou de me responder. Eu acho que ele, sei lá, na correria, enfim. E viu que eu não ia também entrar assim na pilha dele. E aí eu fiquei pensando: cara, olha só, eu não tive nessas coisas de e-mail, de mandar, enfim. Primeiro que eu acho isso muito arcaico. Eu acho que não tem uma conexão e isso não gera um movimento interessante. Claro que depois você vai precisar eventualmente trocar, dependendo do tamanho do projeto, entender outras reuniões, enfim. Agora eu tô falando para você que é freela, que tá ali precisando ganhar uma grana e ter uma previsibilidade financeira. O projeto grande, para grandes marcas, etc., vou dar um exemplo como Natura, Boticário, etc., é um outro processo. É uma outra coisa, que você não vai estar pronto para pegar isso agora. Às vezes você pode participar da equipe de criação, enfim, que vai tá tudo certo, tem tudo a ver com esse posicionamento que a gente está montando, mas é um outro processo de organização, enfim. Mas quando você está trabalhando com um outro profissional ali de uma PME, por exemplo, que é a maioria das pessoas, sendo bem direto e prático, ele vai querer esses resultados e essa previsibilidade. O que acontece com isso? Quando eu não negocio com esse cara, eu tenho problemas ali de criar relacionamento. Se eu não crio relacionamento, voltamos lá no outro vídeo, eu não deixo a pessoa à vontade, eu não deixo a pessoa tranquila. Isso gera um problema depois na hora de negociar, ou montar teu preço, enfim. Bom, vamos lá. Dentro disso aqui, eu vou abrir o nosso processo de identidade agora, porque eu já fiz alguns rabiscos e etc. Mas olha que interessante, eu tenho... Como é que eu monto isso? Eu tenho literalmente o nome principal, eu tenho as semanas, um parâmetro de tempo, eu tenho o nome de cada etapa, eu tenho o detalhe de cada etapa, e eu tenho toda uma organização visual que ela é simples, mas não necessariamente sem recurso. Ou seja, eu sei o tempo, eu sei exatamente cada etapa do projeto, eu sei como que eu vou me comportar, eu sei quanto que ele finaliza, isso é muito importante. Eu tenho os próximos passos aqui e ao mesmo tempo eu tenho um pouco de detalhes de tudo que vai rolar no meio do caminho. Isso aqui é um processo de identidade de marca, né? E uma estrutura basicamente que eu apresento em algumas reuniões. E aí eu até coloquei aqui embaixo algumas ideias antes de a gente começar a debater sobre elas, da experiência de como a gente pode alterar isso. Ou seja, eu posso colocar o preço aqui embaixo, eu posso deixar mais alguns detalhes, eu posso colocar os próximos passos maior ou menor, enfim. Tudo isso vai depender do projeto, enfim. Mas vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso me ater aqui? Quando eu tenho essa previsibilidade, eu vou gerar aquela confiança que eu falei lá atrás. Como é que eu faço isso? Eu sei exatamente o que vai acontecer em cada etapa. Então, semana 1, eu tenho imersão, descobrimento e síntese. Tudo isso, quer dizer, na semana 1 eu tenho a imersão, óbvio, e na semana 2, ali, dependendo do tempo, eu já tenho descobrimento e síntese. Isso aqui é um guia onde a gente tenta sempre seguir esse time, porém, às vezes o cliente vai demorar para te entregar algumas coisas e aí vai alongando um pouquinho. Então eu sempre gosto de falar na reunião que a entrega é entre 7 a 9 semanas, 8 semanas, tudo depende da sua primeira parte, ou seja, quanto mais tempo a gente ficar nesse período de imersão, descobrimento e síntese, mais vai demorar um pouco para a gente avançar com o processo. Porém, se eu faço
essa primeira organização aqui bem feita, eu ganho muito tempo aqui na frente, porque eu já sei exatamente quais conceitos criativos, como que eu vou criar, de que forma que eu vou seguir esse processo para fazer com que o cliente entenda tudo. Sem se ater tanto agora na parte de entregas, eu quero mais a parte de processos. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que ela é muito interessante. Que é, inclusive eu já estou com outra garrafa aqui da Cadre. Isso aqui foi de brinde para alguns dos nossos clientes. Agora, no final do ano, ficou bem bonito depois. Se você está vendo esse vídeo e recebeu, sinta-se especial. E é o seguinte, voltando aqui. Nessa primeira parte de imersão, por exemplo, eu tenho reunião inicial de alinhamento, eu tenho entendimento profundo do negócio do cara, do mercado, do público, eu coleto todas as inspirações, referências que ele tem ou que ele acha que ele tem, que a gente pode usar ou não. Eu começo a definir um pouco dos objetivos da marca e aí eu começo a mapear tudo isso em alguns outros exercícios que a gente tem aqui internos para começar a descobrir coisas. Então eu tenho uma pesquisa de mercado, eu tenho uma parte de benchmark que é interessante, que geralmente o cliente tem, mas ele não sabe muito bem aplicar. Eu tenho uma identificação de oportunidades diferenciais, principalmente se é produto físico. Então, como é que a gente pode mudar uma embalagem? Como é que fica na gôndola? Se é um serviço, como é que eu gero um pouco mais de valor agregado dentro daquilo que está sendo proposto? Depois disso, eu tenho a síntese desse movimento todo, que é onde eu começo a descobrir esse direcionamento estratégico. Como é que eu faço isso? De que forma que eu vou seguir? Será que eu vou pelo lado A ou vou pelo lado B? E aí eu começo a montar as primeiras hipóteses de posicionamento. Na semana 3 e 4, lembrando, o cliente está sempre sabendo o que está rolando, ou seja, eu tenho uma reunião quase semanal com ele, onde eu vou mostrando as estruturas de evolução, o que eu estou fazendo, todo um processo criativo, para que ele sempre saiba exatamente o que está acontecendo. Porque geralmente, todos esses trabalhos eles são muito consultivos, ou seja, eu preciso mostrar para ele o que tem que ser feito. Entende? Não é ele que vai dizer, Vinícius, tem que fazer isso. Sofia, Carol, é assim, Bruna, Lucas. É outra coisa, é eu que tenho que falar qual é esse passo, como é que eu faço isso. Então, ele estando semanalmente junto comigo, é uma coisa muito boa, porque eu consigo literalmente levar ele pelo caminho que eu preciso. E eu sei que muitos de vocês que vão estar aqui não demoram tudo isso para fazer esse processo. E falam assim, nossa, esses dias eu fiz uma reunião com uma pessoa que entrou no Plano V, que ela falou assim, nossa, Vini, tu demora 7 semanas para fazer esse movimento? Eu falei, demoro. Não tem como fazer antes, entende? Eu não consigo ganhar todo esse tempo, porque senão o projeto vai ficar inconcluído, né? Vai ficar ruim. Ela falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre tento entregar o mais rápido possível. E aí eu falei, claro, é por isso que o teu movimento ele tá ainda pouco previsível financeiramente, organizacionalmente. Então, sempre que a gente for colocando o cliente no centro desse movimento, o consumidor, no caso, a gente vai ter um resultado mais bacana e consegue trabalhar com um pouco mais de folga de tempo e por aí vai. Voltando aqui, na semana 3, na semana 4 eu tenho idealização, que eu começo a desenvolver conceito criativo, as propostas iniciais de identidade, uma direção estética, as tipografias, as cores, enfim, as narrativas todas que eu vou utilizar para fazer esse movimento acontecer. Depois eu tenho a parte de experimentação, que é onde eu já reúno um pouco mais esses movimentos e vou começando a montar ali alguns mockups, algumas aplicações, etc. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento eu estou falando para ele aqui exatamente todos os entregáveis. Eu já testei isso, mas isso não é tão interessante, porque eu tiro o valor agregado do todo e começo a falar, eu vou te entregar um logotipo, uma família tipográfica, uma paleta de cores, um posicionamento estratégico. E aí a pessoa ela vai começar a entender aquilo de outra forma, quase como um número, não como um movimento completo que precisa acontecer para tudo isso aqui ir para a prática, né? Porque não adianta também nada, isso é muito para quem trabalha também com a parte de estratégia, enfim, eu ter toda uma estrutura, entregar para o cliente e deixar ele depois à míngua. Tipo, putz, e agora o que eu faço com isso? A minha equipe já não consegue tocar esse projeto. Como é que eu trabalho? Né? Então, é interessante a gente ter um movimento que ali na frente a gente consiga mostrar para esse cara e falar assim, putz, agora eu sei o que eu vou fazer. Tu consegue me ajudar com isso? Aí já tem um produto para isso. Logo, voltando a essas pequenas etapas, eu sei exatamente aonde, por exemplo, quando eu tenho essa previsibilidade, o cliente entra com uma parte um pouco mais de opinião. Então eu já estou com o respaldo técnico, eu deixo ele pensar que tem um controle sobre, a minha opinião é essa, enfim. Geralmente isso não acontece porque a gente tem esses processos, mas
O cliente ele gosta de sentir que ele está sendo ouvido, isso é muito importante. Só que quando a gente bota ele nessa situação, tipo, a tua opinião vai entrar aqui desde o começo, tudo muda. Porque ele já está vendo como é que isso tem que rolar. E aí depois a gente vai para as etapas de validação do cliente final e a entrega, enfim. Isso aqui tudo que eu falei para vocês, que está em uns 20 minutos, é uma tela com tudo organizado. Aí aqui embaixo eu tenho os próximos passos, depósito da primeira parcela ou entrada, começo do processo de onboarding, dados para elaboração da minuta do contrato, marcar os dados para o começo da imersão, enfim, que é aqui a primeira etapa. Como eu falei, aqui a gente pode colocar o preço, o total do serviço é dividido em X vezes, quais são as formas de pagamento, como que o cliente vai pagar e por aí vai. Só que olha que interessante, se eu pego essa tela aqui, estruturo da maneira correta, mostro para esse cliente o que ele tem que fazer, ele não vai precisar ver uma tela de 20 slides, sabe? Não vai precisar ficar aqui no computador assim, ó, tipo, tá bom, cara, vai lá, Vinícius, me fala um pouco mais a tua história, porque às vezes eu nem quero ouvir. Tem cliente que gosta, enfim, mas não é por aí, sabe? Porque o teu tempo vai demorar muito e você não consegue sintetizar tudo isso em 1 hora, por exemplo. Então, o que eu quero dizer no final, tá? Se você conseguir ter uma tela que consiga melhorar para o seu cliente a percepção do seu negócio, a previsibilidade disso, como que você vai fazer esse movimento, o preço disso, seja na primeira ou na segunda reunião, ou na terceira de negociação, enfim, tudo vai começar a ser um pouco mais leve, entende? Então, isso aqui vai te poupar tempo se você vai fazer no Canva, no Photoshop, no Illustrator, no Affinity, enfim, qualquer outra aba, tanto faz. Se você consegue apresentar isso, ser prático para o seu cliente e depois mandar um movimento todo de proposta, aí sim, lá pelo e-mail, pelo WhatsApp, fechar, ok. Mas a ideia é que você saia com esse modelo, consiga fechar essa negociação e que você também consiga sentir um pouco mais de como que você se sente. Você precisa sentir um pouco mais de como você se sente em relação a esses movimentos. Então, se você é uma pessoa super comunicativa, existem até alguns testes comportamentais que falam sobre isso. Bacana, legal. Vê lá se tu tem já esses perfis e tal bem identificados na tua personalidade. Mas se não, começa a pensar um pouco mais sobre isso, começa a pensar um pouco mais em como trazer o cliente para a tua realidade, se conectar com ele de uma forma bacana e não fazer com que ele perca tempo ouvindo, às vezes, todo um PDF de 30 páginas, quando ele pode ver uma tela só e tomar a decisão que ele precisa. Essa aula foi bem resumida em relação a algumas coisas, mas enfim, a gente já está aqui há 22 minutos. E aí eu vou passar por ela toda de novo. Então a ideia é não montar essa primeira proposta comercial para a segunda reunião ou para a primeira. Você geralmente vai cair nessas duas situações. Se você já marcou a segunda reunião ou se você está fazendo a primeira e está com dúvida. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai montar um modelo prático que o cliente identifica o seu valor agregado, a sua previsibilidade de confiança em uma tela. Isso é possível e funciona. Se você quiser adicionar aqui um pouco mais uma capa, enfim, ou uma outra tela que vai ter o teu e-mail, alguns dados de portfólio, enfim, pode ser interessante, mas eu não vejo necessidade. Importante, o tempo de execução, que foi o que eu mostrei aqui do lado, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, por aí vai. O preço vai estar na tela ou na tua boca, como eu coloquei aqui, a gente pode botar aqui embaixo. Nas aulas da comunidade isso aqui já vai estar com os preços que a gente usa, enfim. Só que é uma forma, fazendo isso, disruptiva de acelerar esse processo de confiança. Pontos importantes, tempo, cada uma das etapas, um pouco dos entregáveis, que você pode falar sobre eles dependendo do projeto, não precisa estar escrito literalmente. Contrato, vai entrar na próxima etapa, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Alguns detalhes, como aqui embaixo, do que vai rolar em cada semana e quando que o cliente se encontra com você. E precisa ser visual, ou seja, em uma tela eu consegui sintetizar um processo, claro que é uma tela, né, de um processo inteiro. Depois a gente pode ter mais telas nessa proposta maior que vai falando de cada uma delas, enfim, é legal. Qual app para fazer essa criação? Indiferente, você pode usar o que você quiser. E terceira coisa, que é para que serve idealmente essa proposta, que é para você, normal, nessa proposta contemporânea, comercial, que todo mundo usa, enfim, que é para mandar preço, formalizar o combinado, ver se o cliente aprova
e depois enviar para o WhatsApp para ele não te responder, porque ele vai estar vendo mais 30 propostas iguais e provavelmente ele não vai te chamar. Então você não vai ser o escolhido dessa galera. Quando a gente organiza isso, a gente chega mais ou menos nesse resultado, claro que sem esses rabiscos todos, mas já vai ajudar você a apresentar na reunião, ganhando tempo, ganhando previsibilidade, ganhando processo e fazendo que provavelmente seu cliente feche com você nesse próprio primeiro encontro. Essa é uma das aulas que a gente vai ter no Plano V, que vai ser muito mais detalhada, enfim. Depois a gente vai entrar em partes de faturamento, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, ativa os sininhos, comenta aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal e depois participe também, entenda um pouco mais sobre o Plano V, se é para você ou se não é, que eu garanto que vai te ajudar muito. Meu nome é Vinícius Cadre, eu sou um dos fundadores da Cadre House, fundador do Plano V e de algumas outras coisinhas por aí. E me segue no Instagram, @ViníciusCadre, para mais informações e vídeos como esse. Tchau!